Um minuto. Olá, boa tarde. Eu sou Márcia Oliveira, eu sou associada do SEDECA Rio de Janeiro e também coordenadora da rede Não Bate Eduque. Agradeço muito o convite, né, do pessoal da equipe do SEDECA Rio de Janeiro para que eu possa mediar essa live, porque é de um tema muito caro para, né, o trabalho que a gente faz na rede Não Bate Eduque, que é a relação da participação infanto-juvenil em todos os processos que afetam a vida deles, né? E também a gente está num momento muito especial de comemoração dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, isso é muito importante. A gente, né, já caminhou bastante, ainda falta, né, caminhar um pouco mais, de fato, fazer com que o Estatuto se materialize na vida de todas as crianças e adolescentes, e a gente vai seguir, né, atuando nesse sentido e principalmente junto com as crianças, adolescentes e jovens. Né, nós tínhamos convidado 4, né, jovens militantes, mas infelizmente o Vinícius Manuel, né, teve um problema doméstico, a avó dele sofreu um acidente doméstico e ele precisa cuidar dela. Ela está bem, mas está se recuperando e a gente espera, né, que ela se recupere totalmente e numa outra oportunidade o Vinícius vai estar com a gente. Então, a gente está aqui, né, para falar da mesa, do direito à liberdade, ao direito e à dignidade. Né? O direito à participação. Tenho voz, quero ser ouvido e faço a diferença. Então, para conversar com a gente, né, a gente tem 3 maravilhosos jovens. Né? A gente tem vou apresentar, a Joyce Cauane, ela tem 18 anos, né, mora em Santa Cruz, aqui no Rio de Janeiro, porque certamente a gente tem, né, pessoas do Brasil inteiro assistindo a live, e ela é participante do projeto Segundo Sol, do SEDECA Rio de Janeiro, e do projeto Eu Vivo Favela. Então, daqui a pouco ela vai conversar com a gente. Tem a Rebeca Cassiano, de 15 anos, também mora na Zona Oeste, em Guaratiba, do Rio de Janeiro. Participa da Fundação Angélica Goulart e é mobilizadora da rede Não Bate Eduque também, com muito orgulho. Representa, né, o Estado do Rio de Janeiro no CPA, que é o Comitê de Participação de Adolescentes, no CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E nós temos também o Vanildo José da Silva Júnior, que é o Matias, né, ativista de direitos humanos, integrante do projeto IUCA Brasil. Então, a gente vai, né, ter um momento de 15 minutos de fala de cada um deles. Eu vou dar prioridade às meninas, questão de gênero aí na nossa luta, né, de empoderamento das mulheres. Então, a gente vai... primeiro, a Rebeca vai falar, daqui a pouco eu dou a palavra a ela. Depois da fala dela, a gente abre para 2 perguntas, se tiver, senão a gente dá sequência no debate, e no final a gente volta, né, a interagir com o público, respondendo perguntas direcionadas ou para qualquer um de nossos ilustres convidados. Então, vou passar a voz para a Rebeca. Rebeca, é contigo aí a bola. Oi, gente, tudo bem? Então, espero que todos estejam bem. Eu sou a Rebeca Cassiano, mobilizadora da Rede Não Bate Eduque, como todos sabem, né? Como a Márcia já explicou. E eu tô aqui para falar um pouco da minha história, né? Nesse tempo que eu tô na militância, já pequena, né? Desde pequenininha, agora com 15 anos continuo, né? E o que acontece? É, eu, como ela falou, faço parte da Fundação Angélica Goulart, que antigamente era a Fundação Chamineguel. E nessa fundação eu cheguei lá com 3 anos, ia fazer 4, né? Tava aí eu foram me botando nos projetos, eu fui fazendo os projetos, fui me encaixando, fui saindo e fui vendo onde é que eu me encaixava de fato, né? Ana Paula, que é a coordenadora da fundação, coordenadora não, educadora da fundação, ela sempre estava no meu pé,
porque a minha irmã já fez parte da Rede Não Bater Duque no comecinho, e ela sempre ficou no meu pé para eu, né, entrar em um projeto que trabalhasse com o direito da criança e do adolescente e tal, que tinha na época o IPIP e tinha a Rede Não Bater Duque. A Rede Não Bater Duque não, a Rede Mais Criança, que era mais sustentabilidade, mas também já trabalhava com a militância e tal. Aí eu comecei aí, então, de tanto que a Ana Paula ficou no meu pé, comecei a gostar, comecei a tomar gosto, né? E eu me apaixonei. E eu continuei e tal. Isso eu tinha uns 11, 12 anos, se eu não me engano. Aí, em 2018, eu fui apresentada à Rede Não Bater Duque, de fato, né? Eu já conhecia, já ouvi falar, minha irmã já fez parte, mas eu nunca estava ali, né? Fui chamada para a seleção, entrei e tive uma visão totalmente diferente, assim, que ali a gente tá vendo mesmo tudo que acontece e fazendo as rodas de diálogo, né? Como a Márcia sabe, que ela é educadora e tal. E o que acontece? Nas rodas de diálogo, eu virei e pensei assim, cara, o que eu faço é importante mesmo. O que eu faço tipo, incrível, porque a gente tá ali, tipo, dando uma forma de educação sem violência, né? E, acima de tudo, a gente está priorizando a participação da criança e do adolescente. Então, esse projeto de mobilizadores, essa parte da rede, são só adolescentes, só jovens. Eu entrei em 2018, tô nele aí, espero não sair tão cedo, né? Porque esse pessoal é difícil, a gente pega um apego, a gente não quer soltar. E tá todo mundo nessa faixa etária também, de 14, 15 anos hoje em dia, né? Então, é um projeto, né, que é misto, que tem meninos e meninas, mas as meninas, né, sempre estão em destaque, né? É claro, porque empoderamento feminino sempre tem que ter. Então, o que acontece a partir desse projeto, né, da Rede Não Bater Duque, eu tive contato com o CPA, que é o Comitê de Participação de Adolescentes, e eu pude, né, estar no projeto amplo, que já é, né, nacional, em nível nacional. Então, assim, mesmo ele não sendo tão efetivo, que agora que ele está voltando a funcionar, né, ele não sendo tão efetivo, a gente está ali tentando, né, participar e tal, e sempre fazendo essas coisas. Então, eu comecei nesses projetos e tal, e sempre priorizando a participação. Até que um dia, foi no meio de 2018, eu estava numa conferência, no começo de uma conferência, e a mulher, né, a moça, a senhora, a pessoa de Deus, virou e falou assim pra gente, que era só jovens, falou assim pra gente: ué, como assim vocês querem falar de educação sem violência? Como é que vocês querem estar participando de um negócio, sendo que vocês nem têm diploma? Aí foi um baque assim. A Vitória, que a maioria das pessoas já conhece, né? Todo mundo aqui já deu uma convida com ela. A Vitória olhou assim pra nossa cara, ela era adolescente na época, hoje em dia ela já é jovem. Olhou assim pra nossa cara, gente. Não é possível que ela falou isso pra gente, cara. Porque, tipo, desvalorizam muito a gente e a nossa participação. Mesmo estando na lei que a gente tem que participar, que existe e a gente tem que estar ali. E então, tipo, foi uma vivência que, assim, mexeu muito comigo. A gente pegou um poema, que eu lembro até hoje dessa cena, como se fosse ontem. A gente pegou um poema que era falando sobre eu só vou ser alguma coisa quando eu crescer, agora que eu sou criança eu não sou nada, falando sobre isso. E depois desse dia eu comecei a repensar muito, porque as pessoas desvalorizam muito a gente, tipo, o que a gente é agora. E o que a gente vai ser quando crescer e tal. E você fazem essa pergunta chata pra gente, sendo que desvalorizam totalmente o que a gente é agora. Tipo, eu sempre estive nesse meio de participação, de militância, e as pessoas sempre meio que, tipo, não estão nem aí, entendeu? Então, tipo, esse poema, eu ainda vou pegar o nome dele, até essa live acabar, eu pego o nome dele e indico para vocês repensarem realmente, porque ele traz muito isso da participação, porque é uma coisa que é muito importante e as pessoas, tipo, não dão o apoio necessário, que é o que a gente já fala há muito tempo, que para a gente participar efetivamente é para ter o quê? Para ter a alimentação, para ter o transporte, que é o básico que a gente pede, né? Em uma conferência,
Qualquer evento, qualquer coisa, a gente precisa disso para estar participando. A gente também fala do horário. Gente, a gente tem uma vida também, a gente estuda. Então a gente tem que ver o horário, encaixar o horário. E a Rede do Bateduc sempre teve muito nisso, né? Com a gente e tal. E sempre priorizando a participação e, como é que se fala? Ajudando, né? A participar. Tipo, ah, vão fazer uma reunião super importante e só que para falarem sobre crianças e adolescentes, só que não convidaram nenhuma criança e adolescente. Ok, os adultos já foram crianças e adolescentes, mas não são mais. E a realidade já mudou muito. E se não tiver ninguém ali de fato mostrando a realidade que é agora, não vai adiantar de nada a gente viver no passado, numa história do passado, em coisas do passado. Então, é isso que a gente sempre está priorizando: é a participação da criança e do adolescente. É aquilo, né? Não fale de mim sem mim. É uma frase que a gente usa em toda live, em tudo que a gente faz, a gente sempre fala isso, que é não fale de mim sem mim, que é uma coisa que já deixa bem claro, né? Se você vai falar de criança e adolescente, você precisa ter uma criança ou um adolescente ali para falar sobre isso. Se você fala de violência contra criança e adolescente, você tem que ter uma criança ou um adolescente que está sofrendo a violência para dar o exemplo do que ele está sentindo, porque você está batendo, mas você não sabe o que ele está sentindo. Então, são isso que a gente. São coisas que a gente fala e eu acho que eu vou encerrar a fala porque eu já falei muito. E eu vou dar oportunidade para Joyce e para o Matias falarem, porque eles já são uns jovens aí, meio assim, total. E o Matias eu já conheço um tempo e ele é super legal. Recomendo fazerem amizade com ele. E, bom, é isso. Muito obrigada pelo convite. E segue a live aí. Então, eu não estou vendo nenhuma pergunta específica ainda aqui, depois peço ajuda aos universitários, porque eu não sou muito boa nessas tecnologias todas. E dessa fala da Rebeca, eu queria chamar a atenção para três coisas. Primeiro, a questão do incentivo. Que bom que a Ana Paula, como ela chamou de pegou no pé, na verdade, incentivou e mostrou que ela tinha um potencial e que tem o direito à participação. Então, isso é muito importante, né? A partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, tem 30 anos, que traz um outro lugar para as crianças e adolescentes e o lugar da participação também. Uma outra coisa é a dificuldade dos adultos em entender isso, né? Eu botei até aqui a palavra que eu esqueci, né? De reconhecer esse direito à participação. Porque você também, né, trazer a criança e adolescente para a participação nas questões que afetam a vida dela, o adulto também, ele, de alguma forma, está compartilhando poder. E, às vezes, compartilhar poder para os adultos é muito difícil. Né? Então, assim, nós que somos operadores do sistema de garantia de direitos, esses profissionais, porque, assim, quem estava na conferência, de alguma forma, atua na área da infância, né? A Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente, que ela se referiu. Então, assim, a gente tem que ter essa olhada, essa perspectiva do direito à participação da criança e do adolescente e incentivar. Uma outra coisa que eles sempre falam também é condições para participação, né? A questão da alimentação, a questão do transporte, né? A questão também dos horários, porque às vezes as reuniões elas só pensam na vida dos adultos, mas não pensa que a criança, o adolescente ou o jovem está na escola, na universidade, então que horários alternativos seriam isso? E também construir as propostas juntos, né? Então, a gente, né, vou falar um pouco do lugar que a Rebeca também fala, que é da Rede Não Batedu, que a gente, todas as ações que a gente faz, a gente envolve as crianças e adolescentes, eles fazem parte da construção, né, da metodologia, do que vai fazer, e eles têm ideias incríveis, fantásticas, muito melhores do que nós adultos. Então, assim, só deixar o recado para quem está assistindo aí. Então, agora eu vou passar a voz, né, para a Joyce, Cauane. Joyce, fala aí. Um abraço. Então, boa tarde, gente. Eu comecei com os projetos sociais também bem nova real. E eu sempre tive muita vergonha, mas eu fui me soltando muito. Foi muito importante para eu perder um pouco da minha timidez. Eu comecei o projeto Eu e o Favela em 2016, 17. Que, inclusive, a menina que mais puxou meu pé, como sempre tem aquela que vai puxar meu pé, está fazendo aniversário hoje, que é a Laís.
Ela criou um projeto junto com outros jovens e é muito importante. Eu participei de um desfile com ela, que ela fez com jovens negros da favela e das comunidades, né? Como o nome diz, Eu Vivo Favela. Ela fez um desfile maravilhoso no Parque de Madureira. E eu me encantei ali. Falei assim, nossa, como é bom ver, tipo, jovens falando. Ela botou umas pessoas para falar. E foi incrível. Aí foi passando o tempo, eu continuei com eles lá, continuo hoje. E ano passado eu conheci as meninas do SEDECA. E eu fiquei apaixonada por elas, porque, cara, o jeitinho que ela envolve os jovens, o jeitinho que ela envolve os adolescentes, é de surpreender. Porque, como a Rebeca disse, tem que ter um jovem ali, já que é para jovem, é preciso ter um jovem. E lá tinham 10 jovens, tinha até mais, sendo que para a viagem ela levou 10 jovens. E foi incrível, nós debatemos muito sobre direitos, sobre as violações deles, que acontecem sempre, diariamente, com pretos, pobres e favelados. Foi importantíssimo. E eu também participava do projeto na escola, hoje em dia eu já terminei os estudos, mas o Luiza Cultural também foi muito importante. Eu nem canto, e eu participei do show de talentos com eles. E é muito bom você saber que você é ouvido, saber que você, já que é o meu lugar de fala, é muito importante saber que eu estou sendo ouvido. Eu gosto sempre de, mesmo com a minha timidez, eu gosto de saber que tem alguém me ouvindo, saber que tem alguém me escutando, já que eu posso falar, eu tenho esse direito, então eu vou falar, vou bater meu pé e falar assim, já que eu posso, eu vou fazer, e é isso. Gente, muita vergonha, eu não sei muito ainda, porque é a primeira live que eu faço, e assim, eu tô muito tímida, e vou de falar. Tá, olha. Então, Joyce, depois a gente vai acostumando. Você acredita que eu sou uma pessoa tímida também? Eu acho assim, eu sou muito tímida na vida, né, na parte social, mas quando é para falar do trabalho que eu amo tanto, né, que é a questão da prevenção dos castigos, né, ser militante dos direitos humanos de criança e adolescente, é muito apaixonante. Então, depois você, né, vai ganhando uma força e a timidez um pouco, né, vai passando nesses ambientes quando você fala desse trabalho que você gosta tanto. Então, assim, está muito bem para a primeira live, bem-vinda a esse universo, né, que a gente está tentando se adaptar, né, e assim, a gente vai conversando aqui e ajudando também, tá bom? Não fique tímida. Rebeca, tinha, né, depois que eu não vi, tem uma pergunta para você, que é da Vera, que fala o seguinte, está ouvindo, Rebeca? Tá, Tô sim. você conversa com seus amigos e familiares sobre a importância de estar em lugares de discussões sobre política e como que sua família te apoia? Bom, sobre conversar com os meus amigos e familiares, sempre aconteceu. Como a minha irmã já participou do projeto, a minha mãe já tinha meio que uma consciência de como que era, né, o que que ia acontecer. E com os amigos, é engraçado falar sobre isso, porque a gente fez mini conferências nas escolas e por acaso a gente pegou as escolas aqui da região. Então a minha escola, tipo, as pessoas da minha escola participaram dessa mini conferência. Então eles ficaram sabendo, né, sobre isso e antes disso a gente sempre, a fundação, como foi um lugar bem conhecido, todo mundo meio que já tinha uma ideia. Só que a gente tirou os mitos e as verdades, né, sobre o projeto, sobre a lei Menino Bernardo, principalmente, porque não é lei da palmada, não prende ninguém, não é sobre isso. É uma coisa muito além que a gente precisa, né, tá falando e explicando, levando a informação, porque muitas vezes as pessoas botam vários tabus nesse tipo de coisa e não conversam sobre isso com as crianças e sobre sexualidade com as crianças, que são coisas importantes
muito importantes, e você só vai saber que é importante quando você tá ali dando a matéria, que você vai entender, porque, tipo, o professor dentro da sala de aula fala sobre isso, isso e isso, que é uma coisa que você já tem meio que na mente, já sabe que vai acontecer, mas o que você está vivendo ali, de fato, eu não estou desmerecendo os professores, estou falando que é tudo importante, e quando você está vivendo ali, a gente sabe pelo que a gente está passando. Por isso que tem muito disso de ser um de jovem para jovem. Tipo, eu converso, passo informação para os meus colegas passam para os colegas deles, e a gente vai alcançando o Brasil todo com isso. Por isso que a gente faz formações das rodas de diálogo em outros lugares, no Maranhão, em Codó, em Petrópolis, no Paraguai. Por isso que a gente sempre está levando essa informação, para que as pessoas elas possam ver que, tipo, existe uma realidade próxima daquela, que ela não está sozinha. As pessoas, no caso, os adolescentes, os jovens. Então, é muito sobre isso que a gente trabalha. E a minha família me apoia assim, né? Eu não sei se deu para escutar, mas aqui na live, né? Deu uma atrapalhada, mas tá tudo bem. Acontece em casa, quarentena, a gente tem que conviver. E é isso. Ok, Rebeca. Eu vou passar uma adolescentes participando do processo de construção de projetos sociais para ser aplicado com outros jovens? Já participei, sim. E foi na viagem que eu falei com o pessoal do SEDECA, do projeto Segundo Sol. Nós viajamos e lá nós construímos um projeto que é o Segundo Sol, que ainda não foi totalmente aceito, ainda está em processo de construção, mas que nós montamos da forma, foi mandado lá para fora para o pessoal lá, da forma que nós escrevemos. Sendo que, para eles aceitarem a forma que nós, jovens, falamos, as meninas precisaram colocar de uma forma mais aceitável aos olhos de quem não vive no Brasil. E aí? Ok, então a gente agora vai passar a palavra para o Ivanildo, que é o Matias, né? Para ele falar, e depois a gente compartilha as perguntas que são mais gerais, que não estão direcionadas. Então, a sua bola, Matias. Alô? Oi, gente, desculpa. Também não estou acostumado com essa tecnologia. Boa tarde, meu nome é Ivanildo José, eu faço parte do grupo IU Brasil, que é um grupo de jovens ativistas que trabalham com protagonismo em políticas públicas. E então a gente é de um reduto, que é lá no Jardim, a gente faz ações da localidade, mas também faz nas nossas próprias localidades. É um grupo de jovens e cada um é de um lugar do Rio de Janeiro. E aí, cada um, como a gente fez um intercâmbio junto, uma viagem para arrecadar fundos para um projeto no Jardim Gramacho, cada um é de um lugar do Rio. E antes de fazer parte desse grupo, que essa vida de militância vai te levando em vários lugares, eu era cidadão da minha cidade. Eu não sei se falei minha idade, eu tenho 20 anos, e eu queria, acho que meio que compartilhar com vocês uma linha de pensamento que eu estava, que começa no sentido de o Estatuto da Criança e do Adolescente está fazendo 30 anos, e muitas das coisas que a gente conseguiu conquistar talvez estejam sofrendo ataques muito anteriormente ao Estatuto do Adolescente, que foi em 1990,
Teve a criação também teve a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, que foi em 89, e antes disso também teve a Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que foi em 59. E aí, a partir de todas essas reuniões, de todas essas linhas de pensamento, se entendeu que políticas públicas têm que ser asseguradas para as crianças e adolescentes, porque todos nós somos sujeitos de direito. E aí, dentro desses direitos que nós temos, eu quis pontuar 3 aqui que tem me deixado muito reflexivo, que é a educação, a segurança e a saúde. Eu migrei por papel, prevenção e violação. Então, no momento atual, eu consigo perceber que existe uma violação no sentido de não respeitar a prática da educação. A gente está vivendo um momento muito complicado, onde nosso país não tem um ministro da educação, onde muitas pessoas não têm acesso à internet, então o ensino à distância é muito problemático e aumentando ainda mais essa disparidade entre classes, enfim. Então, essa seria a violação. A prevenção seria o desmonte da educação, que parte do princípio de que a educação está sendo sucateada e em algum determinado momento dá para entender que ela se deixar de ser pública, e isso é uma coisa que também fere os direitos das crianças de todo adolescente, que inclusive é constitucional que o Estado deva garantir o acesso à educação a todos. Então é um problema bem sério, considerando também que a gente, no momento atual, pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro, também está bem complicado em relação a como está sendo gerido essa pasta da educação. O papel, como eu estava desde o início, é simplesmente você universalizar e tentar incluir todos do Estado dentro do sistema educacional. Porque é isso que eu estava falando, é uma coisa nacional, é uma coisa de direito. A outra linha que eu estava pensando foi a da saúde, que tem um papel de proporcionar um projeto amplo e um sistema único de saúde para todos, seria o SUS. A prevenção, para poder não perder esse direito, garantir, eu sinto que nós, tanto quanto jovens, até as crianças que, como a Rebeca falou, das conferências nacionais, são, assim, incríveis, têm discursos incríveis, não é porque você não tem um diploma que você não vai conseguir ter um discurso coerente e falar sobre sua realidade. Então, assim, é necessário que todos sejam ouvidos para que exista essa garantia de direito nosso, que é o acesso. Seria a violação, que são situações de negligência do Estado perante pessoas que também fazem parte do sistema. Como é que eu posso explicar? Uma negligência do Estado perante... Como é que eu posso usar a palavra certa? Acho que simplesmente o Estado só está achando que, como a situação do corona, porque crianças não têm uma alta taxa de mortalidade, enfim, eles não são prioridade, têm que ser tratados assim. Isso é fora do corona, mas o corona é um exemplo, sabe? De que como crianças, adolescentes não fossem uma prioridade dentro da saúde, como se qualquer atestado, qualquer olhar por cima vai resolver nosso problema de saúde. Isso é algo sério, porque precisa de saúde para poder se desenvolver. E por último, segurança, porque de muitos dos desafios
que a gente tem, um deles é essa vulnerabilidade extrema em relação à segurança, porque crianças e adolescentes acabam sendo vítimas de uma necropolítica, que consiste no assassinato adaptado do Estado, e tá demais. Isso tem tudo da criança e do adolescente, porque tem 30 anos da criação disso, e a gente vê um momento de ápice disso. Eu estou aqui com um dado que entre 2016 e 2017 o Brasil experimentou um aumento de 6,7% na taxa de homicídios de jovens, segundo o Atlas da Violência. E que isso é um grande paradigma. Então, a gente tem um estatuto, mas a gente não consegue garantir que exista uma redução na mortalidade de crianças e adolescentes. Tentando partir do ponto do que os adultos, junto do Estado, eu vejo que eles precisam, junto do Estado, colocar a criança e o adolescente como protagonista, assim como a Rebeca estava falando, sabe? Como protagonista. E garantir que todos os jovens que representam vários tipos de diversidade possam participar desse processo. Então, dentro de uma conferência, como a gente estava falando há um tempo atrás, você tem que ter a representatividade negra, quilombola, LGBT, tudo, você não é aquilo, você não pode falar de mim sem mim. Isso é muito importante. E para finalizar, queria continuar com a linha de que a gente tem criança e adolescente, todas as crianças têm direitos. É assim que começou a Convenção Universal, Declaração, que foram documentos que mudaram a forma de enxergar crianças e adolescentes, porém o país, como eu disse, sem ministro da Educação, sem ministro da Saúde, deixando de elaborar propostas que, no caso da educação, compense carga horária, conteúdo escolar, no caso do ministro da Saúde, gerar propostas eficazes que salvem vidas, a gente vê que não está cumprindo o seu dever mínimo. Então, eu acho que o que eu queria deixar aqui hoje registrado mesmo, de fala como jovem, é que a gente teve muitos avanços, a gente tirou o país da linha extrema de pobreza, muita coisa. Só que ainda temos grandes desafios e é fundamental que tanto as crianças quanto os adolescentes e os adultos montem uma rede para que a gente olhe todos esses problemas. É isso, gente. Obrigado. Obrigada, Matias. Na verdade, antes de falar, tem algumas perguntas direcionadas para você. Eu queria trazer dois pontos que você apresentou muito bem, né, a questão do desmonte, de falar, né, da educação, da saúde e também da violência, né, da questão da segurança, né, a política de segurança, né, que é de mais de matar as pessoas do que de verdade proteger, né? Então, assim, falar um pouco que teve, né, eu não lembro o ano agora, se foi 2016 ou 2017, que teve a aprovação da PEC 95, né, que congelou, né, os recursos na área de saúde, educação e assistência social, né, e a gente está no meio de uma pandemia, né, mundial, que traz muitos desafios e escancara muito essas fragilidades sociais, né, do Brasil, em especial também pelo congelamento dessa, né, da PEC. Então, eu acho que uma das lutas, né, das batalhas da gente agora, com esses 30 anos do Estatuto, é tentar reverter isso, junto às autoridades, ao Congresso Nacional, para que a gente possa, né, de fato, oferecer serviços públicos de qualidade para nossas crianças, adolescentes e jovens. Uma outra coisa que você trouxe também, a questão, esse desafio do ensino à distância, né, que eu acho que também é uma falácia, porque como a gente tem várias infâncias e diferentes oportunidades de acesso à internet, a tudo isso, então tem, né, muita gente, muitos alunos hoje matriculados na escola formal que estão ficando de fora com isso,
né, de como a gente discute e trabalha esse tema também para que tenha qualidade, né, e que a gente lute por isso, e pelo SUS também, né? A gente vê também os impactos, né, do desmonte do SUS ao longo dos anos, agora principalmente nessa pandemia. Então, são desafios que nós, né, operadores do sistema de garantia de direitos, juntos com as crianças, adolescentes e jovens, vamos ter que enfrentar, né, nessa caminhada aí. Então, tem uma pergunta da Viviane, direcionada para... da Viviane, não, desculpa, é da Vera Souza, direcionada para o Matias. Deixa eu ver se vai aparecer aí na tela, se eu acho aqui. Aí, Matias, você consegue ler? Matias, fala um pouco como é ser jovem e militante de direitos humanos. Você já precisou lutar por algum direito violado seu ou de algum conhecido? Se sim, teve apoio de alguma instituição ou rede de proteção? Não sei se o Matias caiu. Tá aí. Eu acho que o Matias caiu por um pouco. O Matias caiu, então, enquanto ele volta, né, tem esses desafios aí do mundo eletrônico, dos acessos, que a gente não consegue. Peraí. Vamos ver se o Matias não volta. Enquanto o Matias não volta, tem outras perguntas que eram gerais. Caiu. Acho que talvez ele está voltando. E está voltando. Você conseguiu ouvir a pergunta, Matias? Não. Ah, tá aí. Então, a pergunta é a seguinte. Fala um pouco como é ser jovem militante de direitos humanos. Você já precisou lutar por algum direito violado seu ou de algum conhecido? Se sim, teve apoio de qualquer instituição ou da rede de proteção? São, na verdade, duas perguntas. Uhum. Obrigado pela pergunta, Vera. Um abraço. Como é ser um jovem militante? Eu não sei, porque... mas assim, no sentido de que eu acho que é muito importante, só que às vezes é como a Rebeca estava falando, dependendo da situação, as pessoas socialmente não conseguem entender o valor disso, mas dentro dos espaços onde eu consigo ter voz, dentro do meu cotidiano, quando as pessoas sabem com o que eu mexo, com ação ou com projeto, qualquer outro tipo de coisa, as pessoas gostam, as pessoas acham fundamental. Isso é muito importante, porque aí acaba um reconhecimento, né, do que a gente está fazendo como jovem, que muitas das vezes não, na verdade a gente não faz por troca de nada, né, em questão de financeiro, assim, sabe? Pelo menos eu luto porque eu acredito, né, enfim. Eu acredito que, como pessoa, para mim é incrível estar podendo ter essa consciência social e poder estar sendo um instrumento de luta para que próximos tenham mais direitos assegurados. Eu só não lembro qual era a segunda. Ah, lembrei a segunda pergunta. Se eu já tive algum direito violado? Sim, já tive um direito muitos direitos violados. É o que eu tentei até falar na minha fala, constantemente tem direitos violados, né? Constantemente mesmo, você sai de casa, você sofre situações que às vezes não te faz nem querer sair de casa, né? É muito complicado. Eu particularmente já sofri muito com ação policial, principalmente onde eu moro. Nunca chegou ao ponto de me levarem para delegacia ou nada do tipo, mas fui muito coagido mesmo. E recebi apoio, sim. Recebi apoio dos projetos que eu participava, do meu coletivo, do Yuca, que, cara, a galera fecha muito junto mesmo.
mandar um beijo para todo mundo, inclusive. E é isso, eu acho que quando você tem um direito violado, essa rede que se cria quando você entra na militância é fundamental mesmo, porque se a gente que às vezes é militante e tem algum direito violado, e tem consciência de como funcionam as coisas e como a gente pode lutar, mas que às vezes acaba acontecendo, imagina para quem não está envolvido, né? E não ter essa rede de apoio, que é fundamental. Então, agradecer novamente ao coletivo Yuka, a Fatinha, ao Ian, todo mundo, porque é isso, a rede de apoio é fundamental quando acontece esse tipo de violação. Obrigado pela resposta, Ivanildo. Eu acho que tem uma coisa, a questão do racismo estrutural também, que a gente tem que trabalhar muito. Eu acho que são temas muito caros e eu acho que a sociedade está um pouco mais sensível para isso e que a gente tem que sempre trazer isso, né, para garantir os direitos de todas as crianças e adolescentes brasileiras. Agora a gente tem umas perguntas gerais que aí cada um pode responder, ou um responde, aí se o outro quiser, né, direcionar. Tem uma que ficou lá para trás, que era da Viviane, que é o seguinte: como é se sentir ouvido? E como é participar de espaço que tem mais adultos que jovens? Não sei quem quer responder, de repente faz um sinal assim, aí responde, se o outro quiser complementar. Rebeca quer responder. Vai, Rebeca. É porque é uma realidade bem próxima da minha, né? Tipo, todo lugar que a gente faz qualquer coisa sempre tem mais adultos. E te falar, às vezes eu me sinto, sabe, muito deslocada. Ainda mais quando a linguagem deles é muito formal, sabe? E tipo, eu fico assim. Aí a gente sempre pede pra traduzir, né? Que a gente nunca vai sozinho. Aí a gente é cara de pau, a gente vira. "Ah, mas eu não entendi, você pode explicar de novo? Porque eu não tô entendendo o que você tá falando. É uma linguagem, assim, totalmente fora da realidade que a gente tá vivendo hoje. É uma linguagem assim. Ainda mais quando é pra falar com a gente, né? Pô, a gente já fala umas gírias e tal. Não custa nada. Não tô falando pra falar gíria, eu tô falando pra não usar uma linguagem, né, tão. É, assim, né? Tão advogado, tão juiz, tão nessa área assim, porque é complicado, né? Obrigada, Rebeca. Alguém mais quer complementar alguma coisa? Vai lá, Joyce. Eu já sou tímida. Quando eu chego nesses lugares que as pessoas estão falando muito bem, eu fico, meu Deus do céu, agora mesmo que eu não abro a minha boca para falar nada. Porque eu tô com aquela vergonha ali. Eu ainda vou abrir a boca para falar um tipo assim, que eu falo toda hora. As pessoas já olham assim, eu fico, é melhor nem falar. Aí eu fico assim toda. Aí não falo. Tipo, às vezes eu quero falar pra caramba e não falo por conta da vergonha. Matias, quer complementar alguma coisa nesse sentido? Acho que elas já falaram. Tipo assim, quem nesse meio percebe que a galera tenta a todo momento, cara. Assim, olha, já vi conselho. Nossa, já vi de tudo de gente querendo tomar lua, velho. Tipo assim, absurdo, porque aí acaba que você projeta políticas públicas que não têm representatividade. Elas falaram tudo já. Eu acho que uma das coisas também que a gente sempre trabalha muito com os nossos adolescentes, né, as pessoas que acompanham o nosso trabalho, é a questão das siglas, né? Adulto tem mania de sigla, aí começa a falar ECA, Conanda, SEDCA, CMDCA, e tipo assim, oi, o que é isso tudo, né? O que isso tudo significa? Então tem que ter sempre um processo, né, de formação também, de trazer, né, o que significa essas siglas todas no sistema de garantia de direitos. Tem uma outra pergunta que é geral, que é a da Alessandra, que é assim: como dizer para um adolescente que não acredita que na sua voz, que a voz dele ou dela pode fazer a diferença? Né?
como que você, né, na verdade, como você falar para outras crianças, adolescentes e jovens que não acreditam que a voz dele vai ser levada em consideração. Vai, Joyce. Eu acredito que dando lugar para ele de fala, você deixando ele falar, confortável no ambiente, falando assim, ó, você está realmente no seu lugar de fala, você pode falar, que é o que fazem comigo, e que fizeram com ela, que fizeram com ele, que é você deixar a pessoa confortável no ambiente e mostrar que ela pode falar. Na minha visão, dizendo assim. E eu Ok. sempre, tipo, falo, só para complementar, eu sempre falo assim, para deixar a pessoa confortável em lugares assim, nunca é bom você levar só um adolescente, só um jovem, entendeu? Você deixar ele ali, porque ele se sente muito sozinho e ainda mais retraído, entende? Porque tá um bando de adulto e só tô eu de adolescente e o outro adolescente que quase nunca tem, mas quando tem outro adolescente é uma pessoa que eu não faço ideia de quem seja, a gente fica assim muito retraído, a gente não consegue muitas vezes falar tudo que a gente tem para falar. Então sempre o que a gente usa muito é sempre levar mais de um jovem, tipo, e numa mesa vai botar só um adolescente, também não dá muito certo. Sempre tenta botar mais de um adolescente, até porque aquele local é o local de fala dele, ele tem direito de estar ali, entendeu? Então, sempre é importante isso, ter mais de um adolescente para que ele se sinta confortável. Mesmo que esqueça uma coisa, um vai complementando o outro e tudo é sucesso. Essa é uma dica que a gente sempre usou. Eu queria só complementar que acho que também é uma parada que faça com que ele poder de falar seria mostrar para ele a importância da fala dele. Isso é fundamental, que independente da forma que ele fale, independente do quanto ele fale, independente do que ele irá falar, é importante ele falar. Acho que isso é, tipo assim, fundamental. Tudo bem, boa tarde. Meu nome é Fernanda, eu sou do SEDEC RJ, eu sou da comunicação do SEDEC RJ e eu também estou moderando aqui a live do SEDEC RJ e a internet ela tá um pouco ruim, então a Márcia, ela caiu, mas daqui a pouco ela já volta e eu adiciono ela aqui na live. Por enquanto, a gente pode partir para alguma outra pergunta. Deixa eu ver uma pergunta legal. Aliás, por favor, quem puder, manda pergunta pra gente, porque esses jovens incríveis, eles podem responder essas perguntas. É muito importante a participação de todos vocês. Voltei. Desculpa, pessoal, essas coisas da internet, né? Minha internet está caindo toda hora. Eu não ouvi o que a nossa companheira estava ajudando. Tem uma outra pergunta da Vera Pinto, que não foi respondida ainda, que era, não sei se você fez a pergunta, já fizeram para vocês, a Fernanda que está nos apoiando. Você incentivaria os seus amigos a participar desses espaços de discussão? Por quê? E como você apontaria como positivo na sua vida em relação à sua experiência nesses espaços de fala? Pode falar. Então, sim, incentivaria e, como eu estava falando outra pergunta, acho que eu iria incentivar pelo fato de esse ser fundamental que ele fala, que é isso, toda essa violação que a gente sofre, que eu também tive na minha fala anterior,
acaba gerando um sentimento e uma dentro da vida do jovem, do adolescente, da criança, que é de puro conflito, sabe? Puro conflito com a sua personalidade, com tudo que está ao seu redor. Às vezes a gente acaba esquecendo desse fato também. Acho que o incentivarismo, pelo bem que isso vai fazer para a pessoa, sabe? Para o espírito dela, não sei se pode se dizer. E o que eu apontaria de positivo dessas experiências na minha vida, eu queria falar um pouquinho no início, que o meu coletivo, a gente fez um intercâmbio para a Europa e tudo mais, para falar sobre protagonismo juvenil e sobre a realidade de crianças do Jardim Gramacho, e eu acho que, para mim, o maior ponto positivo foi eu poder ter, sabe, tipo assim, a pessoa da minha realidade com 17 anos aí na Europa, sabe, para dar palestra, para falar sobre sua realidade, como considerando que tudo que eu vivi fosse algo fundamental. Então, acho que o mais positivo é eu entender o meu lugar dentro da sociedade e poder ter tido essas oportunidades. E independente de viajar para fora ou não, ou ir a qualquer lugar, eu acho que o que mais importante é essa sinergia, sabe? Troca de informar as pessoas, tanto na Europa, tanto no Sul, tanto aqui no Rio de Janeiro, tanto de um para o outro. Acho que o que importa dentro desses espaços e dentro das experiências é essa sinergia de informação, de sentimento. Acho que é isso. Obrigada, Matias. Eu perdi aqui, eu acho que talvez a Fernanda possa nos ajudar para botar uma outra pergunta. Tinha uma pergunta da Viviane, que era quais os empecilhos do cotidiano, algo assim, se vocês puderem por aí. Quais os empecilhos do cotidiano no Rio de Janeiro que impedem os jovens de participar de projetos? Quem quer responder um pouco sobre isso? Quem vai falar? Oi? Vai falar o Matias? A Rebeca, só para me complementar, a Rebeca tinha falado um pouco sobre isso, né, de 3 pontos essenciais para garantir a participação, mas existem outros empecilhos, além da questão da alimentação, do transporte, dos horários, né, que coincidam com as... Tem outro ponto? Sim, acontece também de muitas vezes que aqui no Rio de Janeiro, em vários locais existe, é claro, mas aqui no Rio de Janeiro não é uma zona de guerra como todo mundo acha que é. Hoje eu estava até conversando sobre isso com meu primo, que todo mundo tem uma visão muito distorcida às vezes do Rio de Janeiro. Não é Mil Maravilhas, também não é uma zona de guerra como todo mundo acha que é. Então, tipo, às vezes acontece muito de, tipo, um grupo que é de uma certa comunidade de vulnerabilidade não poder participar de tal lugar porque estava acontecendo alguma operação, estava acontecendo alguma coisa, ou quando chove muito, quando acontece algum desastre natural, estava impedido de passar. São coisas assim, né, que tipo, acontece em todo lugar, mas que tipo, infelizmente, muitas vezes é frequentemente essas operações, né? Então, é isso. Quando sempre acontece alguma coisa, né? Quando não é o dinheiro que não está tendo a verba para ter a passagem e a alimentação, acontece alguma a operação que a gente não pode ir a tal lugar e tal, porque muitas vezes não é seguro da gente sair de casa, né? Dá pra ver, né? Até na quarentena, a gente tá dentro de casa e chega uma pessoa dentro de casa e dá vários tiros na gente e a gente morre. Pá, morri. Uma criança foi assassinada. Então a gente nunca tá seguro, 100% seguro, né? Onde a gente tá, nunca tá 100% seguro. Só que isso, é uma das coisas que mais atrapalha, né? Que eu passei muito por isso. Eu não passei por isso, mas eu vi muito acontecer no começo do ano, que eu tava em um projeto, que uma van não pôde sair do local porque estava tendo uma operação. Então, as meninas, que era um projeto de empoderamento feminino, não puderam ir para o evento que estava tendo,
porque estava tendo operação ali e elas ficaram sem ir, porque não era seguro. Então, isso é uma das coisas, né, que abala muito a gente, né? Ok, obrigada, Rebeca. Tem mais perguntas? Eu vou pedir, porque eu perdi aqui, né, nas tecnologias, alguma Paula, né, e agora, mais para frente, tem outras. Fernanda, por favor, nos apoie e põe aí a pergunta, por favor. Ana Paula, isso mesmo. Como poderia ter maior participação de adolescentes e jovens nos espaços de controle social, como os conselhos de direito? Eu acho que uma das partes principais é o que a gente já falou, né? É primeiro as pessoas que estão nesse conselho, nesse fórum, perceberem que aquilo é um lugar de fala de uma criança e de um adolescente. Então, é praticamente obrigatório ter uma criança e um adolescente para falar da realidade. A princípio, é os conselheiros, as pessoas que estão ali, os adultos, reconhecerem isso, que eles precisam estar ali. As crianças e adolescentes precisam estar ali de qualquer forma, porque vai falar da vida dele. Então, tipo, é a realidade. Aí depois vem as coisas, né? De que eu já falei, que é a passagem, a alimentação, né, essas coisas. Acho que é válido falar também que essa maior participação pode vir, como é que eu posso explicar? A partir de um trabalho de base firme, sabe? Às vezes eu vejo, aí já é questão também de gestão pública, enfim, municípios, muitas cidades que não conseguem ter um trabalho forte com o CMDC, ou, entende? Não tem nenhum projeto forte que trabalhe esse incentivo à luta pelos direitos, sabe? Tipo, essa valorização de que tem que se lutar pelos direitos, porque aí acaba que, como ficando um descaso só, a luta pelo direito só acaba se tornando um drama, né? Para quem está gerando, quem está construindo isso tudo, enfim, inimigo invisível. Tá, ok. A Beth também fez uma pergunta, não sei se eu acho aqui. Como cada um se interessou por participar desses espaços? O que motivou vocês a participarem nesses espaços que vocês estão? Pode falar, Joyce. Eu me interessei vendo a mudança, tipo, o que as pessoas faziam por outras coisas. Eu achava aquilo incrível. No meu grupo Favela, eles vivem arrecadando comida para dar para as pessoas que precisam da própria comunidade. E eu acho isso uma coisa muito boa. Tipo, se eu tenho, eu vou tirar um pouquinho do meu para ajudar o próximo, e o próximo que tem um pouquinho vai tirar um pouquinho para ajudar o outro. E assim vai. Eles arrecadaram álcool em gel durante essa pandemia, arrecadaram comida, auxílios básicos que nós precisamos e que pessoas de dentro da comunidade não têm acesso. E eu acho que isso foi uma das coisas que me motivou. E eu me interessei por ver que eu, tendo um pouco, eu poderia ajudar o próximo. E assim fui. É importante demais ajudar o próximo. Alguém mais quer falar sobre isso, das motivações? Ok? Está contemplado com a fala da Joyce? Tem uma outra pergunta do Pedro, que é: como vocês estão lidando com o isolamento social? Aí já é, né, outra questão. E o que estão fazendo para se cuidar?
Posso falar? Então, eu tá bem complicado, né? Porque assim, é aquilo, às vezes a gente sofre uma série de violências, então acaba que você tem que trabalhar e às vezes você não recebe um auxílio, às vezes você não consegue nada, tudo muito difícil, então assim, eu tô lidando bem, sabe? Eu tô conseguindo me isolar, eu tô ficando em casa, não tô saindo, enfim. Mas às vezes na parte de se cuidar acaba se tornando meio complicado quando você tem que participar da atividade que é considerada fundamental, né? Mas a gente vai se cuidando na medida do possível, usando máscara, álcool em gel. É isso que o Matias falou, né? A realidade de, tipo, que a gente tá passando, né? Tipo, eu não conheço a vida de todo mundo que tá aqui na live, mas a realidade que eu tô vivenciando é que, tipo, aqui onde eu moro, que é em Guaratiba, parece que não tem Covid, que já veio vacina, que tá tudo bem, que tá tudo ótimo, tá todo mundo na rua. E o mais engraçado é que todo mundo sabe que tem parente que já morreu, que tem amigo que já morreu, e eles continuam, tipo, nem aí, sabe? Os bares estão abertos, tá tudo aberto, e eles não estão se cuidando, entendeu? E o que mais preocupa é que eles. E quando pega, tipo, pega, tá tranquilo, blá, 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 e continua saindo na rua pra transmitir, entendeu? E, tipo, cara, se a gente não se cuidar, porque às vezes é necessário sair, pô, tem que ir no mercado, né? A gente se cuida na medida do possível, que a gente também não pode ficar em casa e fazer tudo dentro de casa, porque a gente precisa sair às vezes. Então, tipo, a gente se cuida. A minha cabeça, falar de saúde mental, tá meio bagunçada, né? Tá meio complicada, porque eu tenho 15 anos e tava no meu último ano do fundamental, no nono ano. E pra mim, pô, vou fazer 15 anos, vou estudar pra caramba pra passar pro colégio que eu quero, né? Quero para segundo, de realengo, pro primeiro ano e tal. No ensino médio eu ia fazer lá. E vou me formar no nono ano, tudo certinho. Acabou que fugiu tudo da realidade. E aula eu não tô tendo, aula online também não tô tendo todo o suporte, não tô tendo videoaula, essas coisas eu não tô tendo. Passam alguns trabalhos, mas nada, tipo, muito, né, matéria nova, por exemplo, não estão passando. Então, uma coisa, né, que mais para essa parte do estudo tá bem complicado, porque muitas vezes eu tenho amigos que são do ensino médio estão falando que a plataforma digital que os professores estão usando, né, que eu não lembro o nome agora, mas é uma coisa que, tipo, os professores só tacam trabalho, tacam um monte de trabalho e, tipo, não querem saber se fez ou não, se entendeu a matéria ou não, se tá bem, se a família tá bem, se tá passando por alguma situação, ninguém tá tão interessado, entendeu? As pessoas só estão passando pra gente e que se dane. Tipo, eu fiz a minha parte, eu passei o trabalho, ele não aprendeu porque ele não quis. E não é assim, a realidade é totalmente diferente, a gente tá passando por várias coisas e ninguém tá dando muita bola, entendeu? Então tá meio complicada. Não sei, alguém mais quer falar sobre isso? Não perguntaram a minha opinião, não, mas eu vou dar, assim, e até para compartilhar com vocês, assim, essa fase, ela não tá boa para ninguém, assim, até mesmo para os adultos, né? A questão principalmente da saúde mental. Às vezes tem dia que você está bem, vai fazer as coisas, tem dia que você não está tão legal assim. Então, assim, para entender também que eu acho que isso faz parte do processo. E como que a gente apoia um ou outro, né? Os amigos, eu acho que o círculo de amizade, mesmo que seja online, né? Pelo Zap, usar as novas tecnologias aí ajuda um pouquinho, né? Nesse desafio que a gente está vivendo. Tem duas perguntas que são relacionadas à escola. Vou fazer a da Viviane e depois eu faço a da Alessandra, que tem a ver. A Viviane perguntou o seguinte: o que a escola tem feito para contribuir para o empoderamento juvenil? Se alguém quer responder isso. Tem uma resposta bem breve, nada. Assim, pelo menos eu falo da minha realidade. Nada. Nada, nada mesmo. Igual eu falei, não tão. Eles só estão preocupados em passar trabalho, se a gente está bem ou não, não estão se importando muito. Se a gente está comendo ou não, também não estão se importando. Se a gente tem algum familiar internado ou que já morreu, também não estão nem aí.
Então é aquilo. Claro que tem exceções, é lógico, mas em geral, nada. Assim, nada mesmo. Joyce? Eu já terminei os estudos, mas ano passado eu estudava e, como eu falei no começo, eu participava de uma escola que é a Luísa Cultural, e lá eles ajudavam, tipo, o projeto era incrível. O Anderson, que é o nosso professor, ele não é professor, ele é, como se fala, inspetor, que virou nosso professor porque ele é apaixonado por projetos sociais. E ele fazia de tudo para sempre conseguir nos levar para lugares onde nós pudéssemos ser ouvidos. Ele também tentou fazer parceria com o pessoal do Segundo Sol, quando até o pessoal do Segundo Sol foi lá na escola, conversaram, tudo mais, e chegou a apresentar o projeto para ele. E lá onde eu estudava, ele ainda tinha uma forma de tentar ajudar nesse empoderamento juvenil. Matias, você quer falar alguma coisa a respeito dessa pergunta? Comentar alguma coisa ou tá bem? Rapidamente, que eu também não estou mais na escola, né? Mas tive bastante professores que me empoderaram, sim, sabe? Me empoderaram. E alguns que é isso, como a Rebeca falando, bem complicado, né? Que as atores, né? Tanto o professor quanto o aluno ali estão vivendo violações de direitos. E aí acaba que se torna meio complicado, dependendo. Mas, na maioria dos casos, os meus professores me incentivavam muito, pela maioria ser negro e estudante de faculdade pública, a galera que está na batalha mesmo para conquistar um espaço. Tem o da Ramazini, não sei se eu estou pronunciando certo, ela falou, ela disse, né, que a Matias falou do verdadeiro sentido da política pública, né, para a juventude, e ficou aqui pensando se nesse nosso mundo não cabe um trabalho importante na escola, junto com as disciplinas todas, além da comunidade. Eu não sei, o que vocês acham que se abordar esses temas, por exemplo, na lei, né, está dizendo que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele tem que ser discutido nas escolas. Vocês já discutiram o Estatuto alguma vez na escola? Ou algum, né, outro, ou na universidade, se vocês estão? É um pouco isso, e que outras disciplinas poderiam discutir esses temas relacionados aos direitos da criança e do adolescente, da juventude, de modo geral. Alguém quer falar sobre isso um pouco? Joyce? Fala. Seria muito importante se fosse abordados temas como violações dos direitos, porque muitos jovens não conhecem a metade dos seus direitos, tipo, metade não conhece muito dos seus direitos. Muito importante se na escola tivesse uma aula básica sobre, nem que fosse básica, deveria ser toda instruída e tudo mais, mas como nós sabemos que não poderia ter uma aula basiquinha explicando nossos direitos, coisa que não tem, mas seria muito importante se tivesse. Ok. Sim, como eu já tinha falado, nessas mini conferências que a gente fez em 2018, que a gente abordou esse tema dentro da escola, não só esse tema, a gente abordou vários temas, mas esse era um, dois, e a gente, né, sempre teve que chegar na escola de uma maneira super delicada, porque os diretores, eu tenho um carinho enorme por todos os diretores que deixaram a gente fazer esse trabalho. Só que o que acontece? A gente sempre teve que tomar cuidado com o nome que a gente ia botar, porque tinha uma parte da mini conferência que a gente abordava sexualidade, que é um assunto importante para tratar com adolescentes, e a gente não podia botar só sexualidade.
Até porque, tipo, ia passar lá na diretoria, a diretoria ia olhar assim pra nossa cara, tipo, você tá de sacanagem com a minha cara? Os pais responsáveis vão vir tudo em cima de mim e tal. Então, tipo, a gente teve que criar um nome todo elaborado, saúde, não sei o quê. E sexualidade também tava no finalzinho. Então, são coisas que a gente sempre tenta botar dentro da escola para que as crianças conheçam, né? O ECA, por exemplo. Eu tenho certeza que a maioria das escolas do fundamental, eu vou falar pelo fundamental, a maioria dos alunos não conhece o que é o ECA. E, tipo, a gente fala ECA, a pessoa fica, quê? ECA? Tipo, assim. E a gente tem que explicar, não, ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente e tal. A gente agora falando na minha sala, eu já tive uma aula que eu agora não estou me lembrando se foi, eu acho que foi de ciências, que o meu professor abordou isso. Falou, mas você, tipo, no meio da aula, do nada, mas vocês conhecem o ECA? Aí ele explicou um pouco sobre o ECA e eu vi aquela cena, eu fiquei realmente muito feliz. Porque é uma coisa que, tipo, nenhum professor fala sobre isso. E muitos professores também não se importam em conhecer sobre o ECA, sobre os direitos do ECA, sobre o que está escrito no ECA. E se eles mesmos não sabem, como é que eles vão passar para os alunos, né? Então, eu sempre falo muito que tem que ter essa formação com os professores, que muitos professores, né, não sabem o que é, o que precisa, para fazer os professores fazerem essa formação com os alunos. É uma das coisas que a gente sempre prioriza, a gente sempre fala e tudo, e que tá aí parada, né? A gente dá ideia, a gente tá esperando mobilizar a estrutura, mas é uma coisa que é muito importante que a gente sempre está tentando botar dentro da sala de aula, mesmo sendo, tipo, boca a boca, como eu faço com os meus colegas. Ai. Peraí. Alguém quer complementar mais alguma coisa ou está satisfeito com a resposta da Rebeca? Ok? Então, vamos para uma outra pergunta da Bia Nunes. O que motiva vocês a continuar lutando e se expandindo quando vocês se sentem desanimados? Né? O que dá forças para vocês continuarem, né, trabalhando esses temas todos quando vocês estão desanimados? Eu me motivo sabendo lá atrás tive várias pessoas que lutaram e não desistiram nunca para que os direitos que eu tenho hoje. Então, eu vou continuar lutando para que meus netos, meus bisnetos tenham os direitos que hoje talvez eu tenha, mas com tanta facilidade. E assim por diante. Não quero que ninguém nunca deixe de lutar para que sempre tenhamos mais coisas pela frente, conquistemos mais coisas. Eu também sempre penso assim, para que não só o futuro, assim, tipo, meus netos, mas o futuro bem recente. Tipo, o, o irmão do meu amigo, o meu sobrinho, a pessoa que tá ali, que muitas vezes não é da minha família, pode ser meu vizinho e tal, que não tem a oportunidade de estar nesses lugares falando sobre a realidade dele. E que eu sei que ele precisa estar nesses lugares falando sobre a realidade dele. Então, tipo, sempre que eu fico meio desanimada, eu penso, pô, mas eu tô tendo um lugar de fala que ninguém tem, tipo, muitas pessoas não têm. Então, eu tenho que aproveitar ao máximo e contemplar o máximo de pessoas possíveis também. E também, esse futuro próximo, né, tipo, o filho e tal, essas coisas assim, que para que eles tenham direito que eu talvez não tenha agora, entendeu? Que as minhas filhas tenham o direito de ir e vir sem medo, entendeu? Na rua. São coisas básicas, mas que fazem toda a diferença, entendeu? Para a gente mesmo se empoderar. Porque se ninguém faz isso pela gente, a gente tem que fazer sozinho. Ok. Você, Matias, quer falar alguma coisa a respeito disso, da motivação? Ou tá ok? Ia falar que, de certa forma, como essas pessoas nos falaram, nossos antepassados lutaram tanto, de certa forma, acho que o que me motiva é que seja difícil, eu enxergo um progresso. De verdade, enxergo um progresso, enxergo que, pelo menos é o que eu vejo ao meu redor.
as pessoas, por mais que tenham seus direitos violados, ou que as crianças e adolescentes vivem numa situação de habilidade, eles sabem quem eles são e de onde eles vêm. Acho que o mais importante, e isso é o que me dá força, no sentido de saber que essas pessoas futuramente são uma potência. Se eu continuar lutando, futuramente eles são a próxima potência que vai continuar meu trabalho, que nem elas falaram também. Que bom. Então, a nossa última pergunta é do Fran Sérgio. Nas mobilizações após a morte de George Floyd nos Estados Unidos, vimos a participação de adolescentes e jovens na luta antirracista e anticapitalista. Como vocês, adolescentes e jovens, né, têm se mobilizado para fazer essa luta no Brasil? Desafio aí. Quem quer falar um pouquinho sobre isso? Vou passar. Então, eu tenho refletido muito sobre isso, porque eu tenho visto a galera lutando muito, brigando muito, e aí eu fico me perguntando, né, assim, dentro da minha realidade, dentro do meu isolamento social, dentro das minhas limitações, o que eu posso fazer, e cheguei à conclusão de que uma das coisas que me deixa muito bem, me deixa muito feliz, que agradeço a minha mãe, talvez esteja vendo a live, agradeço muito a ela pela pessoa que eu sou e pela formação que ela me deu, que é eu tenho escrito muito, eu tenho produzido muita coisa, estou produzindo música e estou amigos fazendo um projeto de música, um single. Se quiser me sigam no Instagram, Zé Conde, Ivanildo José. E aí vai sair um single meu. Eu acho que o momento tá tão tenso, as coisas estão tão difíceis que eu sei lá, tô começando a tentar acreditar mais no meu potencial e no que eu posso contribuir. Acho que é isso. A produção artística, inclusive, é o que eu aconselho a todos tentarem fazer, sabe? Produzir o máximo de acervo possível para, num futuro próximo que a gente tem falado aqui anteriormente, possa ter algo que as pessoas olhem e vejam que tinha gente lutando, que tinha gente querendo dizer a verdade sobre a verdade. Oi, Rebeca e Joyce, vocês querem falar alguma coisa sobre com relação a essa pergunta? Tá ok? Tá, acho que o pessoal está contemplado com a resposta do Matias. Então, ok? Então, o que acontece? A gente vai, né, terminar. Primeiro, eu queria agradecer, né, a todas as pessoas que participaram aqui ao vivo com a gente, agradecer a esses incríveis jovens que foram convidados, que muito nos inspiram. Na verdade, eu acho que é muito importante a participação de vocês, que vocês sigam, que tragam outros, né, crianças, adolescentes e jovens nesse processo de participação também, para a gente poder consolidar o que está estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Convenção e, né, em todos os outros políticas públicas nacionais, internacionais e leis que o Brasil é signatário, assina. Né? Então, agradecer a equipe do SEDECA também, inclusive pelo convite, e aos parceiros, a Kio, Misério, Santos Martinos, KNH e a família Mendes, que apoiam todas as atividades do SEDECA Rio de Janeiro. Então, eu queria agradecer e dar assim, um minuto de a palavra para cada um de vocês, para dar, né, o tchau final aí, um até logo, e a gente está concluindo a nossa live. Muito obrigada pela participação de vocês. Vamos começar com a Rebeca, primeiro as meninas e por último o Ivanildo, pode ser? Então vai lá, Rebeca. Bom, então, eu acho que eu
falei bastante coisa, né, sobre participação e sobre a violência contra criança e adolescente, que é a minha luta diária, que a gente tenta combater isso, né. Já mostrei um pouco da minha realidade, então eu quero deixar só um recado, que, tipo, preste atenção no que está acontecendo no mundo, assim, essa quarentena, essas coisas todas que estão acontecendo, essas tragédias, que não vêm só desse ano, que já tem acontecido há bastante tempo. E, tipo, para pensar que o que custa, tipo, essa é mais direcionada para os adultos e outra para os jovens. Tipo, o que custa você dar o lugar de fala para quem é de direita, entendeu? Tipo, a gente só quer tá ali, a gente só quer fazer o que é nosso de direito, tá ali, tipo, tem resoluções falando sobre isso, tem no ECA, tem em todos os lugares, então, tipo, é uma coisa muito importante e que não seja escondida, assim, que, tipo, deixe a gente participar, sério, tipo, de verdade, é preciso muito que isso aconteça. E para os jovens é tipo, não desiste, papo reto, não desiste, porque sempre vão tentar que, tipo, a gente participe menos, sempre vai ter barreiras e tal. Só que assim, eu não vou ser jovem para sempre, adolescente para sempre. O Matias não é mais jovem. A Joyce também, né, tem 18 anos. Então, tipo, a gente tá fortalecendo isso para, tipo, os mais novos sempre virem inovando e muito mais potentes do que a gente, porque eu quando comecei era toda bobinha, toda coisa, e agora eu vejo que as pessoas já estão começando toda, né, tipo, já sabendo e tal. Então, tipo, eu quero muito que vocês se fortaleçam cada vez mais, tipo, no de jovem para jovem. Um jovem fortalecendo o outro, um empoderando o outro, e que isso continue por bastante tempo e que nunca termine, né? Que é necessário sempre ter. E eu sou da Rede Não Bateduque, eu acho que as redes sociais da Rede Não Bateduque vão estar aqui, mas se não tiver, não bata Eduque no YouTube, no Instagram, no Facebook, em todos os lugares. E a gente tem um site que é nãobateduque.org.br. Então, se você quiser conhecer mais do trabalho, brota lá que vai ser bem-vindo. Obrigada. Joyce? Então, gente, eu gosto muito pelas pessoas que me seguem no Insta. Agora que eu fui parar para ver os comentários, eu vi bastante seguidor aqui. Agradeço. Quem não me segue lá, Joyce Calma. Eu agradeço muito. Eu amei ter esse lugar de fala, eu amei poder falar e gostei muito de ver que tinha gente me ouvindo, tinha gente interagindo. Eu agradeço. Eu sou meio tímida, sou completamente tímida, mas eu consegui me soltar, consegui falar, consegui me expressar, e isso é importante. Agradeço muito. É isso. Obrigada, Joyce. Matias, suas considerações finais aí. Então, gente, muito obrigado pelo espaço, pelo lugar de fala. Espero que tudo dê certo, que tudo resolva, que essa quarentena acabe bem. E é isso, agradecer ao coletivo Yuca, que sigam nas redes sociais, Yuca Brasil no Instagram, e o meu também, que vai sair o single logo menos, Matias V. Condoreiro, vocês vão lá no Instagram. E é isso, galera, muito obrigado, boa tarde para todos, tudo fique em casa. Juventude, não desista, não fale nunca, que a gente está aqui lutando hoje para amanhã, continue a semente, continue. Porque juventude tem gás, então não vamos desistir, só o papo. Então, muito obrigado, e a gente está concluindo aqui a live. Ficou uma pergunta da Cristina Solomão pendente, mas eu não sei se vocês querem responder agora ou depois eu mando para vocês e vocês respondem. Cristina Solomão, nossa amiga, a gente conhece muito bem ela, não sei vocês, mas o povo da Rede Não Bateduque conhece muito.
Então, aí, como vocês acham que deveria ser organizada uma conferência de direitos da criança e do adolescente? A princípio de tudo, né, com crianças e adolescentes, por favor. E que seja construída com crianças e adolescentes para que, né, seja um lugar tranquilo, né, não seja um lugar que as crianças e adolescentes cheguem lá e se sintam deslocadas, né, que eu fiquei sabendo que já aconteceu em muitas conferências, da criança chegar lá e se achar completamente deslocada, tipo, o que eu estou fazendo aqui? E ninguém tá ali me ajudando, traduzindo o que o pessoal tá falando, que essa linguagem desse povo é toda diferente. Então, tipo, antes de que aconteça a conferência, construa ela com os adolescentes, para saber, né, como que é o lugar mais adaptável, né, para todo mundo, que todo mundo se encaixe e não se sinta desconfortável. Esse é o princípio de tudo. Ok, alguém quer complementar? Fala da Rebeca ou está satisfeito? Matias e Joyce, ok? Então, assim, mais uma vez vou encerrar, né, agradecendo, né, aos parceiros aqui, o Misério, Santos Martinos, KNH e a família Mendes, que apoiam o SEDECA, e todos que participaram, em especial os nossos ilustres convidados. Muito obrigada pela participação de vocês e continuem assim. Aí está pondo, né, nosso apoio, a Fernanda está pondo aí os e-mails, né, os Instagrams de que vocês mencionaram aqui. Então, obrigada e boa tarde. Se cuidem, tá bom? Se puder, fique em casa. Tchau. Tchau.